Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara, muito obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais uma entrevista e hoje vamos falar sobre literatura. E para isso estamos recebendo aqui nos estúdios a escritora Ana Spars. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada eu. Vamos falar do livro 10 Momentos, que será lançado agora nos próximos dias, né? Ana, como é que é esse livro? Para a gente começar o nosso bate-papo, explica um pouquinho sobre o 10 Momentos. 10 Momentos é um romance que faz parte de uma série chamada Outros Caminhos, Novos Destinos. É uma série que trata de tempo e fé. Foram os temas que me inspiraram para escrever essa série. O 10 Momentos, especificamente, o primeiro livro da série, é um romance que trata de perdão, trata de julgamentos precipitados, insegurança, vários temas que no dia a dia são muito importantes e que a gente não se detém normalmente a eles. Para tratar desses temas, eu escolhi uma família. O livro é ficcional e essa família eu posicionei em Bauru. Eu usei cenários reais e até algumas pessoas, fatos reais, para emprestar áreas de realidade à trama, para que o leitor se sinta como participante da cena, testemunha até da ação. Quer dizer, então, que o livro, inclusive, cita Bauru. Cita mais de 80 vezes. Que legal. A história se passa principalmente em Bauru e região. Várias cidades da região também são citadas, como Lins, Santa Cruz do Rio Pardo, Jaú, Botucatu, Lençóis Paulista. Várias cidades, enfim, da nossa região estão contempladas no 10 Momentos. Interessante. E é possível falar um pouquinho de como é o livro, a história? Depois a gente vai contar um pouquinho da sua carreira também, mas antes acho que a curiosidade é grande para saber como é que é o livro, a história, a sinopse dessa obra. Mais ou menos o seguinte. A protagonista, que se chama Raquel, esse prenome, preciso falar um pouquinho sobre ele, é uma homenagem à escritora Raquel de Queiroz, que é uma característica minha como escritora. Sempre eu homenageio grandes autores brasileiros através dos protagonistas. A primeira, Raquel, a segunda do livro seguinte, chamado Dezembro, chama-se Cora, a terceira chama-se Zélia, em homenagem a Cora Coralina e Zélia Gattai. No momento eu escrevo um livro que não é da série, chamado Altas Expectativas, que trata de doação de órgãos, e eu estou homenageando Cecília Meirelles, naturalmente. Este livro, 10 Momentos. A Raquel, a protagonista, é uma moça que fez uma escolha, como muitos fazem, precipitada, quando era tímida, aos 17 anos, escolheu uma carreira que depois ela não achou tão sintonizada com ela, embora seja uma carreira linda. O que ela fez? Ela foi morar nos Estados Unidos, casou-se com um namorado de ocasião para desviar do pai, que não admitiria que ela desistisse dessa profissão, que era motivo de tanto orgulho para a família, a odontologia. Então ela se casou, passou 10 anos lá e o casamento não deu certo. Nesse momento começa o 10 Momentos. Quando ela está retornando ao Brasil, de surpresa, para não preparar o pai para um discurso de advogado que ele costumava fazer até em latim se bobeasse. Então ela se prepara, vem, mas não avisa a família. E ela se perde um pouquinho na estrada quando ela está na Castelo. Ela, ao invés de passar por Botucatu, ela segue até o fim. E esse é o outro caminho e o novo destino dela, porque vai acontecer um fato que vai mudar a vida dela dali por diante. Que interessante, uma história curiosa então, né? Uhum. E como eu posso ver aqui, eu não sei se em casa dá para perceber, mas é um livro espesso, né? Ele tem 68 capítulos, são quantas páginas? 68 capítulos e 424 páginas. Eu quis perguntar tudo isso até agora, Ana, para a gente entrar na sua carreira. Esse é o primeiro livro, né? A primeira obra, apesar de ser uma obra completa, já um romance que tem 68 capítulos, né? É a primeira. Como é que surgiu essa ideia de escritora? Porque você é advogada de formação, né? Sou. Como é que surgiu, então, a literatura na sua vida? Foi assim. Eu sempre gostei de escrever, creio que desde pequena. Mas, como advogada, ficava mais restrita às lides jurídicas, aos termos jurídicos. Porém, quase toda a petição tem uma parte chamada dos fatos. E nessa parte eu sempre gostei de dar uma viajada, dar uma incrementada, para instigar um pouco mais os juízes, porque o ofício do juiz é muito monótono também. Os juízes têm que ficar lendo, lendo, lendo. E se não está bem colocado o fato que dá origem à demanda, dificilmente o juiz vai comprar o lado de um ou de outro, embora possa ter muito direito, muita razão. Então eu sempre gostei de, na parte dos fatos,
caprichar um pouco mais, instigar os juízes um pouco mais. E aí eu fui treinando, um dia eu decidi. Falei, acho que eu vou escrever algum conto, alguma coisa. E comecei a fazer alguma coisinha. Este livro deveria ser um conto. Eu sentei para escrever um conto, mas a história foi fascinante. O tema é muito complexo. Tratar de perdão, eu precisava criar algum fato imperdoável. Só assim eu teria como questionar o perdão. Então, para criar um fato imperdoável, eu tinha uma bela caminhada e foi o que eu fiz. Para quem está em casa entender, qual a diferença entre um conto e um romance, que é o 10 Momentos? São livros de ficção, ao contrário de uma biografia, de um ensaio que se baseiam na realidade de uma crônica. Os livros de ficção são fora da realidade. Você pode usar fatos reais como pano de fundo, mas a história é uma história inventada. Totalmente inventado. Totalmente inventada. E inventada. aí o conto ele é um pouco menor. O conto é menor. Funciona assim, tem uma hierarquia. O conto é menor, um pouco maior, se a história é um pouco mais complexa, envolve mais de uma trama, é uma novela, literariamente falando, nada com as novelas de TV. E se é um romance, é um livro bem complexo, com várias tramas interligadas, normalmente com alguma passagem de tempo, cenários mais amplos, aí então é um romance. E quanto tempo leva para desenvolver tudo isso? Porque esse aí é o mais complexo, né? Que tem várias tramas. Quanto tempo demora para fazer uma obra dessa? Eu creio que cada autor tem o seu, mas eu particularmente levei entre 6 a 8 meses. Tem que se dedicar bastante também, tem que ficar... Completamente. A cabeça, até enquanto você estava falando da Raquel aqui, eu estava imaginando já a história. Como é que é esse processo de criação? A cabeça fica todo dia, tem que pensar um pouquinho, ou você sentou um dia lá e a história estava inteirinha já na sua frente? Não, é uma construção complexa, é quase uma arquitetura. No meu caso, como eu defino os temas, então eu preciso ter determinadas condições para poder chegar naqueles temas. Depois que eu defino os temas, eu escolho os personagens, depois eu escolho os cenários, depois eu escolho o lapso temporal que eu vou trabalhar e o tempo inicial. No caso, 10 Momentos é 1995. Eu trabalhei pelo período de 7 anos, de 95 a 2002. E o livro, é até uma curiosidade particular mesmo, outras pessoas se envolvem nesse momento? Nesses 6, 8 meses, alguns escritores demoram mais ou menos para escrever. Nesse período, como é que é a relação com outras pessoas que contribuem ou às vezes até atrapalham na elaboração de um livro? Tem mais gente que participa? No meu caso, eu só tive contribuição, graças a Deus, do meu marido e do meu filho. O meu marido lia, conforme eu escrevia uns 4, 5 capítulos, ele lia, meu primeiro leitor, tanto que a obra é dedicada a ele. Eu coloco ao Paulo Roberto Parmegiani, marido e primeiro leitor, porque ele realmente incentivou bastante. É um mergulho, precisa da compreensão das pessoas. Eu acho que se quem está à volta não colabora com o escritor, dificilmente ele vai se dedicar de corpo e alma, porque você tem que viver com Raquel, no caso com Pedro, com Romeu, com Regina, você tem que estar dentro do universo desses personagens o tempo todo, você tem que estar pensando conforme um dos personagens pensaria. E quando você está em algum lugar, por exemplo, sai para almoçar, passear, descansar um pouquinho no fim de semana e aí surge um novo capítulo, como é que para na hora ali, começa a escrever, tem alguma relação ou consegue guardar de memória e depois voltar em casa e colocar tudo no papel? Admiro quem consiga, eu não o faço. Eu gravo no tablet. O tablet ele digita, eu tenho um programa que eu dito e ele digita. Para guardar aquele momento. Para guardar, exato. Aí precisa de revisões e tal, mas eu vou gravando as cenas. Porque funciona assim, ao contrário do que muita gente pensa, não é tão linear. A história não vem como se fosse psicografada, certinha. Não, você monta as cenas conforme a sua necessidade e depois você olha bem e fala, não, essa cena aqui poderia ficar melhor ali. Aquela lá pode vir para frente. Então você vai moldando as cenas e às vezes é preciso reescrever alguma coisa. Porque você tem uma inspiração muito bacana de uma cena muito original que não combina com os olhos de um personagem, por exemplo. Você volta e muda a cor dos olhos do personagem. Entendeu? Às vezes a gente tem que ir e voltar, várias vezes. Legal. E você falou também que é uma série, né? Esse livro faz parte de uma série. O que seria essa série? Então, a série Outros Caminhos, Novos Destinos tem como mote pequenas mudanças que podem causar grandes alterações nas nossas vidas. Aqui, no 10 Momentos, é essa questão quando a Raquel se distrai na estrada, está voltando, está cantando, de volta ao Brasil, animada com o país dela, de volta a Bauru, a cidade natal dela, ela se perde na estrada e deixa passar o caminho natural. Quando ela percebe, ela vê que já não encontra um retorno, ela fala, não, mas todos os caminhos vão me levar a Bauru, então eu vou seguir por aqui mesmo.
E esse pequeno desvio, vamos dizer, no caminho original, vai causar uma grande repercussão, porque ela vai conhecer uma pessoa, no caso de Ao Pedro, um homem que vai mudar a vida dela. E aí os outros também têm esse mote não seria um livro de autoajuda, né? Não. Mas no fundo, acaba despertando alguma coisa, não é mais ou menos isso? Eu creio que todo bom livro, ele não pode ficar nas estantes, ele tem que ficar no coração das pessoas, né? Para ficar no coração das pessoas, ele tem que ajudar de alguma maneira, ele tem que emocionar muito, ele tem que cativar a pessoa. Sem dúvida. Agora, para entender bem, essa série, ela não é composta por outros autores. Não. É uma série sua. Exatamente. São 3 livros meus, tem sempre os mesmos personagens, vão fazer parte, só que de formas diferentes. Aqui o foco é a família Campos Lopes, a família da Raquel, e a mudança da Raquel de profissão, no campo amoroso, e essa família vai mudar muito, porque é uma família com verniz lindo, mas por baixo do verniz tinha umas arestas. E essas arestas vão precisar ser aparadas. Nesses 7 anos, muita coisa vai acontecer e o pai inflexível vai se flexibilizar, o irmão que vivia à sombra do pai vai ganhar voz ativa, a Raquel vai perder o medo e vai enfrentar as situações. A irmã dela, Roberta, que era muito tinhosa até, muito negativa em alguns pontos, vai se tornar uma pessoa mais positiva, com mais compaixão, até eu diria. Isso já numa próxima obra. Não, nesta obra, em 10 momentos. Nos 10 momentos. A Heloísa, que é a cunhada que não é muito bem aceita, vai ter um processo de aceitação. Em Dezembros, que é o livro seguinte, eu mudei completamente. E já está pronto? Finalizado. Já está finalizado? Finalizado. Dezembros, o estilo até é diferente. Em Dezembros não há uma grande história de amor, de homem e mulher. Há uma história de amor familiar intensa, como aqui também há. Só que Dezembros tem um pouco de mistério. Porque aqui, a personagem Berenice, que é a empregada da família, guarda um segredo. E esse segredo vai ser desvendado em Dezembros, através da irmã caçula da Berenice, que é a Cora, uma menina de 13 anos, da qual eu vou acompanhar 10 dezembros. Por isso se chama Dezembros. O mote de Dezembros é assim: havia uma menina que não tinha razão para amar nada. Ela não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmã amorosa, não tinha uma família carinhosa, não tinha recursos materiais. Nem animal de estimação ela tinha. Ela só tinha uma coisa para amar: o mês de dezembro. Que interessante. E o terceiro também já está em processo de produção? O terceiro está em produção. Mas só voltando um pouquinho ao Dezembros, eu trabalhei com capítulos, com 10 capítulos, são os 10 dezembros, que eu trabalho uma parte do capítulo em Minas Gerais. E a outra parte é o mês de dezembro, quando a Cora vinha para Bauru. Então sempre terá Bauru e vai ter o núcleo familiar também fazendo parte. Menos desta vez, e cada história é independente. A história da Raquel se inicia e termina em 10 momentos. E a Cora terá a história dela iniciada e terminada também em dezembro. Ah, mas é legal, né? Pegar do primeiro e acompanhar toda essa história e para chegar até o último capítulo, o último livro, né? Mas antes desses livros, dessa série, teve algum outro trabalho seu? Porque para chegar nesse material deve ter tido uma preparação, pelo menos, né? Olha, esse livro ele é editado por uma grande editora de São Paulo, a Novo Século, e quem tenta esse caminho árduo das letras sabe como é difícil conseguir que uma porta desse tamanho se abra. É realmente quase uma proeza. Como eu consegui isso? Foi considerado pela qualidade do livro, claro que sem qualidade ninguém abre as portas, e também porque eu tenho publicações em outros países, através de antologias. Então eu tenho contos e poemas publicados fora do Brasil, na Itália, em Portugal e nos Estados Unidos. E aí abriu as portas. Isso tudo ajuda, porque você já cria um nome, você já tem uma expertise na escrita que já é reconhecida. Nessas antologias, você não escolhe assim, eu quero participar. Isso é processo seletivo. Então, o fato de ter sido selecionada já na Itália, em Portugal e nos Estados Unidos, já me dá um certo carimbo de qualidade, digamos assim. E como é que é o sentimento de lançar o seu próprio livro, uma obra tão bem feita quanto esta? Como é que esse momento que você está vivendo, como é que está sendo? É emocionante, é mais um filho praticamente. É muito gostoso, porque o meu objetivo ao escrever, ao contrário de muitos autores que dizem, eu escrevo para mim, eu não me incomodo com o leitor. Eu me incomodo com o leitor desde o início. Meu primeiro leitor era o meu marido, mas eu me incomodava, nem que fosse só ele, depois o meu filho, nem que fosse só os dois. Eu me incomodava com que sentimento que ficaria. Eu não gostaria nunca de escrever algo depressivo
que as pessoas depois fechassem e falassem assim, é isso. Não, tem que ser algo positivo, algo que encante, algo que realmente vá estimular, de alguma maneira, as pessoas. Então, para a gente arrematar tudo isso que a gente falou até agora, como é que vai ser o lançamento desse livro? Porque ele vai ser lançado aqui em Bauru e em várias partes do Brasil, né? Algumas partes do Brasil. Como é que é essa programação? Dia 4 de agosto, em São Paulo, na Saraiva Mega Store do Shopping Pátio Higienópolis. Bauru, dia 7 de agosto, próxima sexta-feira, às 19 horas, no Empório Cultural do Shopping Boulevard Nações. Depois ainda haverá lançamentos em Londrina, em Porto Alegre, e para fechar o pacote, eu tive a honra de ser convidada para participar da Bienal do Rio 2015. Que legal. Então estarei também autografando e lançando este ano na Bienal. E todos esses lugares você tem que estar presente lá, né? Sem Fazendo dúvida. os autógrafos, Sem recebendo dúvida. os seus leitores, né? Exato. Que legal. Então, reforçando aqui em Bauru, dia 7 de agosto, né? 7 de Que agosto, horário? próxima sexta-feira, 19 horas. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado, é um prazer, todos que amam as letras, as artes no geral, todos que amam Bauru, porque esse livro é uma ode de amor a Bauru, na verdade, porque eu não usei nada negativo da cidade, nenhum fato, nenhuma pessoa, nenhuma empresa, tudo que é citado aqui é citado positivamente. Na verdade, Bauru vai ficar muito, muito bem na foto. Você mora em Bauru, é bauruense também ou não? Não, eu não sou bauruense, minha Mora família aqui. é de Lins, mas eu moro em Bauru há 20 anos. Eu vim de São Paulo para cá, quando já vim como advogada. Legal. Muito obrigado pela sua presença, parabéns. Esperamos que você volte com a sequência da série aqui para a gente poder divulgar esse trabalho que vem sendo feito. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço a você, André Godinho, à TV Câmara, aos vereadores, a todos os bauruenses. Muito obrigado, Ana, e obrigado a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência e até a próxima. TV Câmara se interessa para você, interessa para a gente.